Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do meu devocional de hoje. Vamos falar sobre momentos de decisão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17, diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no capítulo 3, verso 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Amados, nesse texto que nós lemos, fala que Eva estava diante de um momento decisivo de sua vida. E talvez naquele momento Eva nem dimensionou que as consequências da sua decisão naquele momento não viria somente sobre a sua vida, mas era uma decisão que traria consequências sobre toda a sua posteridade. Então pôde-se ouvir a voz de Deus naquele jardim, quando no verso 16 diz: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Essa foi a voz de Deus que ecoou naquele jardim, mas pôde-se ouvir também a voz da serpente, quando no capítulo 3, verso 4, disse à mulher: Certamente não morrereis. Se nós prestarmos atenção, olha como a serpente é astuta. Ela fez naquele momento o fruto, que seria a desobediência, fez o fruto parecer o quê? Delicioso aos olhos de Eva, fazendo Eva olhar somente o prazer daquele momento. O fruto é delicioso, o fruto é bonito à vista, e se você comer, certamente você não vai morrer. Então a serpente astuta fez o fruto parecer delicioso, inofensivo, fazendo Eva olhar só o prazer daquele momento e não as suas consequências. Mas já parou para pensar que todos nós passamos por isso a todo instante? Enfrentamos momentos decisivos na nossa vida também a todo momento, onde precisamos decidir qual voz ouviremos. Eva estava diante de uma decisão onde ela ouviu a voz de Deus, graciosa, amorosa, dando uma ordem, onde obedecer aquela ordem geraria vida, traria vida, e a desobediência traria morte. Deus já havia dito: não coma, porque se comer, certamente morrereis. Então o que Deus estava dizendo? Se não comer, se me obedecer, vida. Mas se comer, ou seja, desobedecer, morte. Então eles já sabiam disso. Só que quando a serpente apareceu para Eva, ela fez de uma maneira com que Eva olhasse somente o prazer daquele momento. E Eva tomou uma decisão baseada num prazer momentâneo, numa escolha momentânea, sem dimensionar as consequências da sua decisão. E essa consequência viria não somente sobre a vida de Eva, viria sobre toda a sua posteridade, como realmente assim aconteceu. Então, o que Deus fala ao nosso coração? Qual voz ouviremos? Onde vamos fundamentar as nossas escolhas? Será fundamentada na imutável palavra de Deus, na sua voz que nos direciona, que nos orienta, que nos mostra que a obediência à sua palavra imutável gera vida, traz consequências de vida? Ou ouviremos outras vozes? Porque outras vozes também ecoam diante de nós, mas nós temos, diante daquele momento decisivo, que fazer uma escolha. Qual voz eu vou ouvir? Onde vou fundamentar a minha escolha? Na imutável palavra de Deus? Ou vou ouvir essas outras vozes? Nossas decisões determinarão direções em nossa vida, e algumas delas também na vida de outras pessoas.
E toda decisão, ela traz consequências. Toda decisão, ela traz resultados. E resultados podem o quê? Afetar positivamente ou negativamente a nossa vida, a nossa saúde, relacionamentos, tanto com Deus quanto com outros. Enfim, toda escolha traz consequências, positiva ou negativa. Isso vai depender de qual voz vai nos direcionar, qual voz daremos ouvidos. Então, pense nisso nesse dia de hoje. Sempre que precisamos escolher entre ouvir a voz de Deus ou alguma outra voz, algo precioso é colocado sobre a balança. Eva estava diante de uma decisão, de um momento decisivo: ouvir e obedecer à voz de Deus ou ouvir a voz da serpente. E aquele momento de decisão, aquele momento de escolha, algo precioso foi colocado na balança. Assim acontece também comigo e com você. A todo instante, somos colocados diante de um momento decisivo da nossa vida. E sempre que precisamos fazer essa escolha entre ouvir a voz de Deus ou qualquer outra voz, seja do inimigo ou qualquer outra voz deste mundo, algo precioso vai ser colocado sobre a balança. Então guarde isso, que as suas escolhas sejam fundamentadas na imutável palavra de Deus. E que toda escolha que você fizer não seja baseada apenas naquele momento, que você não olhe só para aquele momento, mas que você entenda que decisões trazem consequências, decisões trazem resultados. E esse resultado, ser positivo ou negativo, vai depender de qual voz nós vamos ouvir, qual voz vai nos direcionar naquela decisão. A voz de quem você ouvirá hoje. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz. Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes. Eu gostaria de compartilhar com vocês